Boa noite a todos, sejam bem-vindas ao programa FV+. É o programa de fácil aplicação de estratégias para que vocês possam implementar nos seus negócios no curto prazo, aumentarem as suas vendas e duplicarem seus faturamentos. E hoje nós vamos falar dos 7 passos para estruturar um planejamento espetacular para vocês arrasarem em 2023. Então, eu sou Flávia Vieira, sou pedagoga empresarial e é um prazer estar com vocês nessa primeira live do ano. Começando aí com o pé direito, hoje o dia foi formidável, os clientes estão aí turbinando seus resultados e eu estou aqui hoje inteira com vocês para entregar esse planejamento, acabar com Deus nos acuda de fazer um planejamento e muitas vezes nós sermos interrompidas com o passar do tempo, né, no dia a dia, no cotidiano e nos deixando de cabelo em pé. Então vamos lá, sejam bem-vindas. Eu hoje vou falar para vocês no episódio sobre os 7 passos para estruturar, né, um bom planejamento para que vocês acabem com as dores de cabeça. Agora, você vai se preparar com algumas técnicas comprovadas, onde vocês irão encontrar oportunidades para praticar, aprender e principalmente se desenvolver de forma considerável, seja na sua vida pessoal, profissional, mas que vai contribuir muito com o desenvolvimento tanto das suas equipes ou até mesmo dos seus clientes. Qual é a diferença entre criar uma meta de forma estruturada e uma de qualquer jeito? A meta não estruturada é um poço sem fundos. Ninguém sabe para onde vai. Todo mundo faz cada dia uma coisa diferente, sem planejamento algum. E muitas vezes a gente acaba aí criando várias frustrações e nos angustiando desnecessariamente por causa do não planejamento. Te dá a sensação de desgaste, frustração, principalmente cansaço e perda de tempo, porque parece que as pessoas estão entregando mais e estão recebendo muito menos. Você se torna uma pessoa sobrecarregada, muitas vezes, e não consegue visualizar as opções do dia a dia como oportunidade. Uma meta estruturada proporciona para vocês um esclarecimento mais profundo. Um planejamento, né, bem estruturado, ele proporciona algo mais profundo, consegue ter uma visão mais ampla daquilo que tu te propôs a fazer. Mesmo que traçar um plano, por exemplo, né, de viagem, primeiro você começa com um mapa e isso ajuda você a saber para onde você quer ir, né, que são as metas, e determinar onde você está atualmente, que é a sua realidade. Agora você pode explorar várias maneiras, que são as opções que você tem de fazer essa viagem. E na etapa final, você estabelece a sua vontade de querer. Assim você garante o seu empenho em fazer uma viagem e estar preparado para as condições e obstáculos que poderá encontrar no caminho. E a mesma coisa que no planejamento, como se fosse um mapa de viagem, aonde vocês vão estabelecer aonde vocês querem ir, vocês vão visualizar a realidade atual de todos vocês vão conseguir entender as opções que vocês têm para fazer uma belíssima viagem e também vão chegar no querer, né, de estar ali pronto para qualquer objeção que aconteça e que muitas vezes acontece num planejamento que é feito de um dia para o outro, que as pessoas se planejam muito para fazer todas as tarefas do dia e acabam sendo interrompidas por algumas objeções e que é inevitável, acontece. Vamos falar hoje de um modelo que é aplicado nas empresas, que é o modelo GROW. Ele te ajuda, na verdade, ele te apoia na escolha das melhores opções, mas ele não oferece conselhos e nem a direção que tu deve ir. Na verdade, você mesmo é que vai conseguir usar o apoio dessa ferramenta para direcionar o seu caminho, né? Ir em busca das suas realizações, dos seus sonhos, das suas metas. Então, tenham em mente que vocês têm metas, que é o que vocês querem, a realidade de vocês é o que está acontecendo agora,
As opções, o que vocês poderiam fazer de diferente, várias opções, e querer, que é o que você vai fazer, né? Querer é o que você vai fazer. Que benefícios eu terei com essa estruturação do método Grow, Flávia? Que benefício isso vai me ajudar? Uma especificação de metas. Vocês vão desenvolver as próprias competências. Vocês vão aprender novas habilidades. Vocês vão aprender a tomar decisões na hora certa. Vão progredir nas funções de vocês. Vão conquistar metas diárias, né? Quem não gosta de conquistar metas diárias? Isso é formidável, isso é uma injeção de ânimo para qualquer pessoa. Vai se desenvolver pessoalmente e profissionalmente e vai saber exatamente a estruturação para fazer um planejamento correto. O que as pessoas normalmente confundem quando se fala em metas e planejamento, né? Falar em metas, todo mundo fala, estrutura algumas metas para o começo do ano, chega lá 15, 18, paralisa tudo e ninguém consegue ir adiante. Tem muitas pessoas que vivenciam o estresse do planejamento, quando não entendem o papel e a espontaneidade que desempenha no processo de implementação de seus planos diários. Ao invés de abraçarem as mudanças com parte do processo, elas se irritam consigo mesma, com os outros, e são sempre indo contra o que foi acordado, muitas vezes. Elas também se estressam e causam estresse nos outros. Quando elas fazem um planejamento e não conseguem cumprir com aquele planejamento, meu Deus, sai de perto porque vai vir um tsunami por aí. Em um projeto, muitas vezes, que são encurtadas algumas horas, as pessoas enlouquecem, porque elas vão à risca no seu planejamento e não tem flexibilidade alguma para se ajustar aí nessas horas que foram encurtadas. Então, em vista de todas essas situações que eu falei aqui para vocês, que causam o planejamento, o estresse, frustração, angústia, rancor, raiva, fazendo com que todo mundo saia de perto, né, de você, e os relatos dos estresses que as pessoas comentam muito aqui na empresa, para que todas as mulheres hoje pudessem colher os melhores benefícios dos planejamentos diários e semanais, sem as desagradáveis, né, os desagradáveis efeitos colaterais, eu adotei junto com elas aqui 7 passos com uma abordagem bem relaxada, para que elas efetivamente pudessem, né, através desse planejamento, manter a felicidade proporcionada pela aceitação desse planejamento e a abertura a qualquer circunstância inesperada que surgir. Então, elas criaram as suas próprias habilidades para que elas pudessem lidar com as objeções que ocorrem nos planejamentos que a gente se propõe a realizar os nossos sonhos, as nossas metas diárias, seja pessoal ou profissional. Então agora pega papel e caneta aí, que nós vamos anotar os 7 passos e por quê, né? Vocês vão ter algumas perguntas que vão ajudar você a criar o seu próprio planejamento de forma leve e completamente tranquila, até que leve vocês ao objetivo correto. Então, o primeiro passo é definir a intenção daquilo que você quer. Você não gostaria de pegar um voo sem saber o destino, né? Porque poderia ir na direção errada. Ou o ponto principal de planejamento é decidir com antecedência onde você quer chegar, por exemplo, e definir os passos que te levarão até onde você quer ir. É claro que muitas vezes hoje os voos, os pilotos já sabem, né, que tem que ajustar o plano de voo, até mesmo em fazer pouso de emergência quando necessário. Mas o fato de terem destinos específicos em mente aumentam a chance dos passageiros chegarem no lugar certo. Desse modo, porque eu citei esse exemplo, vocês terão resultados melhores quando definir o rumo do seu dia. Da próxima vez que alguma coisa bagunçar o seu planejamento, os seus planos, e você se sentir tentado a desistir do seu planejamento, lembre-se que seus planos te ajudarão
a definir uma trajetória inicial e te preparar para chegar no destino almejado, mesmo que tenha que modificar o percurso ao longo do caminho. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas não seguem os seus planejamentos porque existem várias interrupções. E até que elas voltem a fazer as suas atividades, elas ficam dispersas e deixam para depois. E deixar para depois passa meses e passa anos, e quando essa pessoa vai olhar, ela está no mesmo lugar. Então, o planejamento nada mais é que o planejamento dos pilotos dos voos. Eles já têm em mente o destino e eles já estão preparados para caso ocorra alguma emergência. Então, gente, a gente já sabe que vai fazer uma viagem e que precisa chegar em tal destino. Só que muitas vezes isso não está nas nossas mãos. E pode ocorrer sim as interrupções. Então, basta você querer mudar, né, o giro dessa rota e voltar de novo para o seu planejamento para que nada interrompa você chegar aonde deseja, no seu destino, aquilo que você planejou para realizar. O passo 2 é redefina 100% o seu sonho, a sua realidade, a sua meta, o seu planejamento. Um dos meus clientes me perguntou recentemente se alguém completava 100% do que planejou. E eu disse que 100% é raro. Para a maioria das pessoas, um ótimo dia é quando você alcança 60%, 70% daquilo que planejou, do que precisava fazer. Mais tarde, quando considerei que, sobre o assunto que ele falou, eu percebi que a melhor resposta seria que uma pontuação perfeita deveria ser definida como acreditar que você tomou as decisões certas sobre o modo como investiu o seu tempo. Baseado nos dados, né, que eu obtive e sobre as tarefas que foram aplicadas, as prioridades e circunstâncias que surgiram durante o dia fez com que essas pessoas finalizassem o seu 100% nos resultados. A melhor maneira de vocês avaliarem, né, uma meta, redefinir ela 100%, é vocês avaliarem o dia e se perguntarem a si mesmo: tomei as melhores decisões possíveis sobre como investir o meu tempo? Ao invés de fiz tudo o que planejei. Porque muitas vezes as pessoas fazem, né, tudo o que planejaram e não tem o resultado esperado. E terminam o dia com a sensação de desgaste, de sobrecarga e não conseguem ter o retorno esperado. Mas quando a gente dedica o verdadeiro tempo, né, a nossa gestão do tempo em cada tarefa e se dedica 100% aquele tempo para aquela determinada tarefa, ela é entregue não meia boca, ela é entregue 100%. E por isso que as pessoas começam a ter resultado. Quando elas conseguem fazer essa seguinte pergunta: será que eu me dediquei o tempo necessário para tomar as decisões certas? Ou será que eu só fiz um planejamento e finalizei meu dia? Então pensem sobre isso, sobre os planejamentos de vocês, para que eles não se tornem vagos, mas sim possam se tornar a realidade, né, que a gente precisa para atingir os nossos resultados diários. O terceiro passo é: não gaste o seu tempo perseguindo um plano perfeito. Não há plano perfeito, não existe plano perfeito. Mesmo que exista meios de fazer baseado nos dados atuais, você não tem como saber o que é inesperado. Então não poderá garantir que o seu plano saia perfeitamente. O objetivo do planejamento é para que vocês possam obter o nível certo de clareza, para que você saiba onde deve concentrar a sua atenção e como vai avaliar as oportunidades que surgirem no seu dia a dia. Eu recomendo para vocês estabelecerem um limite de quanto tempo investir no planejamento, para que a maioria das pessoas, muitas vezes a maioria das pessoas estipulam 1 hora ou até mesmo fazem planejamentos semanais, né? Outras, então, fazem um planejamento de no máximo 15 minutos. Por quê? Porque elas se dedicam
o tempo necessário para fazer determinada tarefa. E quando elas se dedicam o tempo necessário, elas investem aquele tempo necessário, não só para fazer e tirar do caminho e ficar livre. Elas até utilizam um pouco mais de tempo naquela determinada tarefa, elas conseguem fazer um planejamento espetacular e finalizar com o resultado. Então, o planejamento, muitas vezes, ele, em todas as etapas, ele fala assim, né, do tempo que você está dando para as suas decisões. O tempo que você está dando para enxergar as oportunidades do dia a dia. Seja numa conversa com um cliente, seja numa venda, seja numa prospecção, seja num telefonema, numa mensagem, né, onde muitas pessoas acabam usando alguns canais e não despendem o tempo necessário para entregar todos os benefícios possíveis dos seus trabalhos. E isso causa uma frustração para quem está do outro lado, né? Porque se você não deu toda a atenção exata para quem você gostaria, para vender o seu trabalho, para fazer uma oferta, ou até mesmo para falar sobre algumas opções, né? Opções de escolhas que o seu cliente pode ter na sua empresa, é mais uma pessoa que vai ocupar o seu tempo e não vai ter aí o retorno esperado. O quarto passo é considere o plano como um mapa. Como eu falei lá para vocês, se o seu plano diário de vocês pode ser diário, semanal, anual, é um mapa que oferece um senso de direção para cada um de nós. Lembra lá a visão aérea dos pilotos, né? Então, todos nós precisamos entender os caminhos que a gente precisa tomar. E para isso a gente precisa se dedicar o máximo possível para a gente entender qual caminho percorrer. Ter um plano pode te ajudar a redirecionar uma programação após uma interrupção. Então, como eu falei, nós não estamos livres, né, de mudar aí as áreas, né, de serem interrompidos várias vezes. Mas a gente tem que ter um planejamento bem estruturado para sim ter um resultado esperado. Porque a gente consegue lidar com essas objeções das interrupções e consegue aí olhar as opções que essa interrupção que tu teve vai te ajudar a te levar mais próximo do teu planejamento. Vamos lá. Durante o dia, eu estou constantemente conferindo um planejamento diário e pensando assim, ok, baseando no tempo gasto com uma atividade ou no fato que uma ligação surgiu. O que é mais importante agora? Você pode fazer o mesmo. Ao invés de checar seus e-mails após uma ligação, uma reunião não planejada, volte ao seu plano diário, mova alguns itens da sua agenda ou remunere sua lista de afazeres para ter clareza sobre o que fazer a seguir. É isso aí, é importante o relacionamento com pessoas mesmo de áreas diferentes. É importante sim, isso vai te ajudar muito no crescimento. São as parcerias aí, que eu vou estar falando no próximo programa sobre esse assunto. Quinto passo, espere o inesperado. Um dos maiores poderes do planejamento é que ele te dá a habilidade de responder ao inesperado, sem vivenciar enormes quantidades de estresse. Quando você planeja corretamente, está olhando para frente e caminhando atividades antes do prazo. Isso significa que quando aparecer algo que te force a mudar os planos, você poderá mudá-los sem causar problemas no seu plano. Planejou uma margem de erro. Quando você não planeja, acaba tão perto do limite que qualquer coisa um pouco fora de ordem pode criar grandes problemas. Para reduzir o estresse, crie um objetivo pessoal de completar itens ou mais uns dias, né, para o prazo de entrega de determinadas tarefas. Isso vai te proporcionar flexibilidade quando uma interrupção inesperada aparecer ou quando houver algum problema técnico.
Esse quinto passo aqui, eu falo muito sobre as pessoas que têm o costume de entregar algumas tarefas em cima do laço. Viram à noite ou deixam para estourar o prazo para poder entregar. E isso é um problema, assim, ó, absurdo. O que as pessoas perdem de oportunidades para gerenciar o seu negócio de uma forma mais habilidosa, por entregarem tudo com um senso de urgência, sem um planejamento estruturado, fazem essas pessoas, esses profissionais, perderem grandes oportunidades. Então, quando a gente faz um planejamento para entregar determinada tarefa, a gente tem que ter uma margem grande para que, se caso ocorra alguma interrupção, vocês já tenham a margem de erro ali, de que vocês vão conseguir entregar a tarefa em determinado prazo. E não vão ficar aí se degladiando por uma tarefa que vai ser entregue meia boca, porque vocês vão estar ali cansados, estressados e não vão ter o retorno esperado que poderiam ter, e perdendo grandes oportunidades por causa do não planejamento, de entregar tudo em cima da hora. O sexto passo é importante. Vocês vão olhar e vão dizer, isso não é um teste. Muitas vezes as pessoas falam, mas isso parece até teste. Se os seus planos e a precisão na implementação deles formarem a base de sua autoestima, você se encontra em um terreno instável. Então, apesar de acreditar de coração na intenção e na disciplina, eu sei que não podemos controlar a nossa vida. Então, devemos abraçá-la. Quando se encontrar criticando o que fez ou não, pare e faça as seguintes perguntas. O que aconteceu? Há algo que eu possa fazer de diferente da próxima vez? Então, use essas respostas como base para prosseguir. Então, se perguntem o que aconteceu e há algo que eu possa fazer de diferente da próxima vez. E usem essas respostas para vocês prosseguirem no planejamento de vocês. O sétimo passo, e ainda não é o final, né, que nós já estamos se encaminhando para o final, é onde vão estar as perguntas que vão ajudar vocês a fazerem um planejamento espetacular para 2023. E caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu mesma vou responder um a um. Vai ser um maior prazer contribuir com cada uma de vocês. O sétimo passo é: seja aberta à criatividade. Eu amei uma ideia que das minhas clientes compartilhou comigo recentemente. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Com a permissão dela, eu vou compartilhar com vocês. Pois eu me sinto assim, ótima em pensar sobre a interação entre a intenção e a liberdade. Olha o que ela disse. Flávia, eu tive uma ótima conversa com a minha mãe essa semana e ela me ensinou técnicas de pintura a óleo. Ela explicou como alguns artistas rascunham o cenário antes de começar. Mas ela enfatizou um rascunho na tela temporário, apenas um guia, que não deve ser muito detalhado e que não foi feito para ser estritamente seguido, porque fazer isso pode reduzir a espontaneidade do pintor e restringir a sua criatividade naquele momento. Eu estou começando a descobrir novamente o que é realmente importante e o que eu quero que na minha vida pareça e como viver com uma vida realizada. Obrigada por me ajudar a entender que a pintura é minha e eu faço como eu quiser. Então, resumindo, relaxe, abra suas velas e ajuste conforme as correntes dos ventos. Através desse planejamento bem estruturado, ela relacionou essa lição com um gerenciamento do seu tempo e descobriu o que realmente era importante e o que ela queria ter em sua vida para se tornar realizada. Então, o que vocês vão fazer agora? Se perguntar, vai
o que você vai entender agora? Eu vou entender as necessidades de forma mais detalhada e específica, respondendo as seguintes perguntas. E essas perguntas é que vão direcionar vocês para um planejamento estratégico espetacular em 2023. Primeira pergunta: que assunto ou questão vocês querem trabalhar? Porque muita gente está perdida. Muita gente tem várias opções e ficam ciscando em todos os cantos e não tem uma única direção para seguir e ter consistência naquilo que precisa entregar para que as pessoas possam conectar com o seu trabalho, na venda do seu produto e serviço. Ah, Flávia, mas eu tenho diversos produtos dentro da minha empresa. Ótimo, mas tem um que tu é referência. E através desse um é que tu vai trazer o cliente e vai dar as outras opções também para que ele possa adquirir. E muitas pessoas pecam em não saber como vão trabalhar. Qual é a questão que querem trabalhar? Pode ser trabalhada todas as questões, desde que todas elas tenham uma consistência para conectar com o seu cliente. Segunda pergunta: o que você quer que aconteça e que não está acontecendo agora? Muitas pessoas falam: eu quero faturar 30 mil no final do mês, 50 mil, 100 mil no final do mês. Mas o que tu está fazendo? Né? A gente está usando aí as mídias sociais, que é um canal digital gratuito. A gente está falando do nosso produto, a gente está falando dos benefícios, a gente está conectando com os clientes, a gente está engajando com os clientes, a gente está pegando o telefone e está prospectando pessoas novas. Ou a gente não tem tempo para isso? Ah, minha empresa recém começou, mas acho que não está dando certo. Mas o que tu está fazendo para isso? Né? Tu te capacitou em trabalhar em uma área, mas tu tem que procurar pessoas que vão comprar o teu produto. Não adianta vocês irem procurar clientes que não tem nada a ver na compra do produto e serviço de vocês. A terceira pergunta é: o que você quer de diferente no seu negócio? Nós temos várias opções para implementar. Né? Nós temos aqui o Zé, que falou sobre é importante o relacionamento com pessoas da mesma área, né? Da mesma área de diferentes, sejam diferentes nichos. É importante sim, né? Um colaborador terceirizado, uma parceria pode somatizar sim no seu negócio, porque muitas vezes sozinho tu não consegue. Muitas empresárias aí que estão sozinhas não conseguem abraçar o mundo e paralisam, porque precisam de uma segunda pessoa. E a gente precisa usar a comunicação para trazer essas pessoas para perto. Qual é a situação? A quarta. Qual é a situação atual, de maneira mais detalhada, que vocês estão vivendo? Seja financeira, seja emocional, seja profissional, seja com a equipe, seja com o cliente. Vocês precisam entender como é que está o negócio de vocês, para vocês começarem a criar um planejamento mais sólido, né? Um alicerce mais firme de alvenaria, não de areia que despenca o tempo inteiro e vocês nunca sabem o que vão ganhar no mês seguinte. A quinta pergunta é: quais são os fatos? O que está acontecendo agora? O que você está recebendo? Né? Muita gente fala: mas eu não estou vendendo, eu estou trabalhando demais, o meu cliente acha que está caro. Mas o que eu posso olhar para o meu negócio e oportunizar ali ideias para conectar com esse pessoal, escutar o feedback do cliente, que eu falei no programa passado. Escutar o feedback é muito importante. Isso vai oportunizar a melhor oferta para vocês, de novo, venderem para aquele cliente que não entendeu o que vocês estão falando. O sexto passo é: quem mais pode ser afetado positivamente pela escolha da sua meta, da sua realização, do seu sonho, além de você? Muita gente quer realizar sonhos e quer impactar na família, quer dar um bom estudo, quer viajar, quer fazer viagens mirabolantes, quer dar presentes maravilhosos. Então, norteie a sua meta, faça dela o seu mapa para encurtar o prazo, para vocês terem a noção exata das objeções que vão acontecer e vocês estarem preparados, com habilidades treinadas para atingir os resultados esperados. Não dependa dos outros. A única pessoa que pode te parar é tu mesmo. E a gente só consegue vencer e realizar determinados sonhos quando a gente tem consistência. Quem não é visto não é lembrado. E também não é conectado. A gente precisa criar mais conexão com os nossos clientes, gente.
O cliente precisa entender que aquilo que você oferece vai transformar a vida dele, seja uma venda de um produto ou de serviço. A 7ª pergunta é: o que funcionou para você no passado e o que você não está utilizando agora? Muita gente que começa acaba deixando de lado algumas estratégias que foram implementadas e com esse tsunami, né, de coisas diferentes acontecendo e as pessoas tentando implementar no seu negócio, deixam de implementar aquilo que é a sua verdadeira essência, aquilo que deu certo. E aí você não vai implementar coisas que não é do seu jeito, da sua maneira de ser, que vai contra os seus valores, você não vai conectar e não vai vender. Você vai ser mais uma pessoa no meio da multidão. A 8ª é: quais são as alternativas, as opções que vocês podem trabalhar, com quem vocês podem falar, quem pode ajudar vocês. Já que tem muita gente falando, mas eu coloco alguma coisa para vender, só minha família curte para comprar. Pergunta para a família o que ela está vendo, o que ela está achando. Também é cliente. Se ela não comprar o seu produto, ela vai indicar o seu produto. Né? Então, assim, comecem a criar opções para implementar no negócio de vocês, no planejamento diário, para que vocês possam decolar com maior facilidade. A 9ª pergunta é: qual dessas opções daria melhor resultado? Quando você tem várias opções no mercado, coloca tudo no papel e desse papel tira 5 e implementa 5. Se as 5 não deram certo, vai lá e pega as outras 5 que não escolheu, implementa e vê qual melhor te identifica. E a que melhor vai te trazer resultado. Mas se você não experimentar, não estiver aí no lugar de aprendiz e se posicionar sempre, mas isso eu já fiz tudo isso e não tive resultado, vai ficar no mesmo lugar. Quem não tiver habilidade treinada de experimentar coisas novas, de se autodesafiar, vai paralisar. 10ª pergunta: que resistência pessoal você tem ou que pode vir a ter de ir em busca ao seu objetivo? Muita gente fala: eu não sei vender, eu não sei me vender, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de me expor. Então é essa resistência que está te bloqueando. Chama alguém para fazer isso para ti. Ou grava vídeos sem estar ao vivo. Eu, toda vez que vou fazer uma live e preparar um conteúdo para entregar para vocês, as minhas mãos gelam. E eu tô aqui todo dia falando com todo mundo. Isso é normal. Eu sou ser humano. Eu tenho o meu emocional super em alta. Então, se preparar e entregar um conteúdo de tamanha relevância para que vocês possam fazer diferença no negócio de vocês, não é de qualquer jeito, é estruturado, existe um planejamento para isso. Então agarrem essas oportunidades como únicas e de forma gratuita, gente. A penúltima pergunta é: o que vocês pretendem fazer para ultrapassar essa barreira que te impede de chegar onde tu quer? Quais são as opções que você pode ter? Quais são as oportunidades que você pode visualizar e que vai dar aquela chacoalhada e dizer: não, agora eu vou. Mas não é agora eu vou fazer 30 dias e parar. Tem que fazer. Todo esforço tem a sua recompensa. Eu garanto isso para vocês, eu sou a prova viva disso. Toda vez que eu apareço aqui, toda vez que eu trago uma dica especial, tudo isso foi implementado nos clientes que passaram pela empresa, nos clientes que estão na empresa, por mim mesma. E a gente só consegue entregar o melhor para outras pessoas quando a gente tem um alicerce consistente de comprometimento, de credibilidade, de caráter, de confiança. Então façam acontecer. Esse é o ano que vocês vão virar a chave dos resultados de vocês com um planejamento pequenininho, que pode ser de 15 minutos, mas que vocês possam se doar, né, a gestão correta do tempo para conseguir ter o resultado esperado. A última pergunta é: como você vai fazer? Quando vocês vão fazer? A data, a hora que vocês vão fazer o planejamento de vocês. O local, o ambiente. Com quem vocês vão fazer? Se vão ser com a sócia, com o sócio, com o filho, com o marido.
Se vocês precisam de apoio para fazer um planejamento, façam, mas não deixem de fazer. Porque muitas vezes nós somos impedidos pelas objeções diárias. E a gente não pode se permitir que ocorra isso. Então a pergunta final que fica para vocês aqui é: quanto tempo vocês estão se dedicando para fazer as tarefas diárias do planejamento de vocês? E não é planejamento meia boca, é um planejamento que vocês vão lá e vão se sentir com a sensação de dever cumprido, de ter entregue aquilo 100%. Se for uma tarefa no dia, façam ela bem feita. Mas façam a entrega acontecer. Mostrem para vocês mesmos aquilo que vocês podem pegar com as próprias mãos. Não imagine coisas que estão fora do horizonte de vocês. Aquilo que está dentro da realidade atual de cada um. Nós estamos aqui num período de férias, um período que nós temos janeiro e fevereiro. É um período onde todo mundo tá de férias, outros estão trabalhando, nós estamos aqui a mil pelo Brasil. Mas a gente tem escolhas, gente. Tem gente que larga o planejamento e vai curtir a vida. Quando volta, um Deus nos acuda. Tem que ter prioridade. Se você não se priorizar na sua vida, ninguém vai fazer isso por você. Aí tu vai chegar lá com 60, 70 anos, te sentindo um nada. E a gente não pode se permitir, a gente está no auge, né? Nós estamos aí com o fervor da motivação. Eu falo muito da motivação, mas é algo que se nós não trouxermos conosco no nosso dia a dia, ninguém vai bater no teu ombro e vai te motivar para fazer um planejamento correto para alavancar o teu resultado. Então, gente, finalizando essa live especial, né, esse programa especial aqui com vocês, eu quero dizer para cada um de vocês o seguinte: não é pânico, não é estressante, não é aterrorizante fazer um planejamento. Basta vocês terem ciência daquilo que vocês realmente querem, certo? Se preparem, porque o programa da semana que vem eu vou trazer 8 objeções que bloqueiam, né, os clientes de duplicarem os seus faturamentos. Se vocês gostaram dessa live, passem para outras pessoas, para outras empresárias, para elas começarem a turbinar os seus resultados com um planejamento correto, assertivo, que tenham um brilho no olho, né, que façam elas irem em busca das suas realizações, que acabem com a frustração, que possam lidar com as objeções diárias como oportunidades, que possam se dedicar o tempo necessário para fazer aquilo que tem que ser feito e que seja entregue 100%. Um grande beijo no coração de vocês. Eu estou muito feliz por ter entregue hoje o programa dos 7 passos da estruturação de um planejamento espetacular para 2023. E eu espero que todos vocês tenham gostado, porque eu realmente estou muito feliz de ter entregue mais um programa e finalizando aqui com vocês com chave de ouro. Um grande beijo no coração de vocês e muito obrigada.